Bem cedo busco de Jesus a direção para seguir sempre seus passos no conforto, na aflição. Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem o sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo eu. Ele é forte, me protege e me guarda de pecar. Se tentado, corro a Ele, que me livra sem tardar. Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem não sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo eu embora pequenino, obedeço ao seu mandar. Sigo a estrada que ele mostra, sem temer nem hesitar. Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, bem o sei. Tenho a prova no Calvário, para sempre amá-lo eu. Vamos orar. Maravilhoso nosso Deus, nosso Pai que estás no amado céu. Gratos nós somos a Ti, porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ama. Obrigado pela saúde, pela vida. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade que nos dá de podermos estar aqui para, em conjunto, meditarmos a Tua palavra, que é a segurança, a proteção e o caminho para a vida eterna. Neste momento, envia-nos o Teu Santo Espírito, para que, por meio desse Espírito, possamos então entender, e não só entender, mas possamos aplicar tudo aquilo que for nos ensinado pelo Teu Santo Espírito. Nos acompanhe e dá-nos um estudo feliz, que estejamos sábios e instruídos pelo poder do Teu Santo Espírito. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, amados. Sou o obreiro Helder e, como bem sabem, estou aqui para podermos dar abertura a capítulo ou então a um guia de estudos bíblicos. Como já havia frisado, do dia de hoje até aos próximos meses, nós vamos estudar um guia que tem como tema principal ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. É interessante que hoje em dia ouvir a voz do Senhor tem sido uma dificuldade muito enorme, porque a sociedade tem implementado várias ocupações a nível acadêmico e não só, que faz com que as pessoas muitas das vezes acabam por não ouvir a voz de Deus. E hoje em dia também existem cristãos, pessoas cristãs que obedecem a Deus ou que têm fé em Jesus e acabam por muitas vezes esquecer que têm um compromisso especial com Deus devido a inúmeras pressões que a sociedade apresenta. Hoje as pessoas estão tão distraídas com as coisas do mundo que a voz de Deus hoje em dia tem sido muitas das vezes encerrada nas nossas vidas ou colocada ao último nas nossas vidas. Procuramos ainda fazer aquilo que é bom para o nosso benefício e Deus deixamos-lo sempre à nossa espera. Mas por meio dessa lição a gente vai entender que
o Senhor, hoje em dia, o Senhor está nos chamando com a máxima brevidade. Por quê? Porque o irmão, não sei se sabe, mas nós estamos a viver os últimos dias deste mundo. Estamos a viver os últimos dias deste mundo. Jesus está voltando. E se você não ouvir a voz de Deus, se você ouvir e se você não dá atenção à voz de Deus, você vai acabar se perder. Você vai herdar a morte eterna. E esse não é o desejo do Senhor. Por isso é que Ele está te chamando agora. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus chama por você. Ele diz que está à porta e bate. Se você está ouvindo, não ignore. Atenda ao chamado do Senhor. Porque não tarda muito. Jesus está voltando. Você precisa estar preparado. Dizer que na lição número 1 desse nosso guia de estudos, nós vamos estudar a lição que fala sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro especial, é um livro diferente. Um livro diferente porque a Bíblia é o único livro onde toda a verdade é revelada. Você pode procurar, consultar muitos livros a nível mundial. A Bíblia é o único livro sagrado. Por quê? Porque o autor deste mesmo livro é Deus. Foi Ele quem inspirou esta palavra. É o livro especial porque todas as letras, todas as palavras que encontramos nesse livro são sagradas, são separadas para Deus, ou seja, são palavras inspiradas, são palavras eternas, verdadeiras. Então nós podemos aqui entender que esta coleção, ou a Bíblia é uma coleção de livros. Ela no total tem, ou é composta por 66 livros. Foi escrita por cerca de 40 autores. De mais variadas culturas, religiões, ocupações. E durante um período de 1600 anos. Se nós avaliarmos aqui um pouco o que na realidade essa introdução vem nos trazer do tema 1. A Bíblia ela é um livro completo e teve diferentes autores. Existiram diferentes autores, participaram então na escrita ou então na exposição não, que participaram no trabalho, não é, da Bíblia. Ou seja, esses escritores, os escritores que participaram do trabalho da Bíblia, eles eram de diferentes culturas, de diferentes crenças, de diferentes domínios. Mas se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, notaremos que todas as palavras que encontramos na Bíblia, elas têm total acordo. Não existe nenhuma palavra cá na Bíblia que se difere da outra. Em termos de quê? Em termos de objetivo, em termos de propósito, em termos de todas as qualidades que nos são apresentadas. Elas têm a mesma finalidade, elas têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo. Independentemente de quem foram esses homens. Eles eram pecadores, eram homens de diferentes ocupações, de diferentes culturas, mas mesmo assim Deus lhes uniu em um só espírito, para que por meio desse espírito esses homens fossem capacitados para escreverem as Sagradas Escrituras. Na verdade a Bíblia ela recebe vários nomes, nós podemos chamá-la de Bíblia, conforme eu estou mencionando, podemos chamá-la também de Escrituras Sagradas, podemos chamá-la de livros sagrados, podemos chamá-la de escritos sagrados, isso dependentemente da forma como você queira chamar. O mais importante é que a gente nunca deixe de chamar a Bíblia de um livro sagrado. Caso contrário, estaremos igualando a Bíblia com outros livros que nós temos por aí. Então é importante que a gente entenda essa reflexão que eu vou passar agora. Imagine um capitão, ele quando se prepara para ir à busca ou à procura do seu tesouro, ele vai confiantemente, mesmo sem saber o caminho. Ele até pode ter um mapa que serve de auxílio para que o mesmo consiga achar o tesouro. Muitas das vezes esse mapa que ele utiliza pode ter algumas dúvidas com relação ao caminho a seguir. Por quê? Porque humanamente falando, não existe nada na natureza que se iguale à palavra de Deus. Mas ele confia nesse mapa por quê? Porque lá é mostrado, lá é apresentado o caminho que ele deve seguir
para que o mesmo consiga encontrar o tesouro tão almejado. É o mesmo que acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. E se você não se basear, não estudar a palavra de Deus, não tiver a palavra de Deus como seu princípio ativo, você vai ser uma pessoa com muitas dificuldades na vida. Porque a Bíblia apresenta respostas para todos os tipos de problemas. Independentemente de qual problema você tenha, a Bíblia é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Não tem, mas é a palavra de Deus. Diferentemente dos livros que nós temos, acadêmicos, eles têm a palavra do autor, mas a Bíblia não tem a palavra de Deus, é mesmo a palavra de Deus. Porque se tivesse a palavra de Deus, meu querido irmão, seria natural alguém fazer um copy-paste, até copy-paste não, uma alteração daquilo que é a palavra de Deus. Mas como ela não tem, mas é a palavra de Deus, é inalterável. A palavra de Deus, segundo Isaías 40, versículo 8, ela dura para sempre. Ninguém pode tocá-la, ninguém pode alterá-la. E ela é vida eterna. E também, segundo a nossa introdução, ela traz aqui experiências de homens. Existiram homens, antigamente, infelizmente, tiveram que morrer, infelizmente porque morreram, felizmente porque aceitaram a palavra de Deus. Eles morreram, foram mortos. E estes homens, por aceitarem esta palavra, eles morreram, mas morreram na certeza de que estavam no caminho certo. E é isto que cada um de nós deve fazer, tomar a decisão para seguir a Jesus. Pessoas rebeldes, ao estudarem a Bíblia, se tornaram pessoas amáveis, se tornaram pessoas obedientes aos pais. Pessoas que tinham feitiço, pessoas que roubavam, faziam coisas erradas. Por meio desta palavra, que é a Bíblia, a palavra segura, essas pessoas receberam mudança, uma mudança, não só, tipo, a mudança que a Bíblia traz não é uma mudança radical, é uma mudança completa. Se você realmente está se firmar nela, e não só ter um estudo superficial, mas estudar, meditar nela dia e noite, esta palavra te convence, te transforma. Porque o que acontece? Quando você lê a palavra de Deus, nós vamos já daqui a pouco ler alguns versículos. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo diretamente. Meu filho, o caminho é esse, meu filho. A resposta é essa que você tem para o teu problema. Quando você lê a palavra de Deus, e Deus, Ele tem todas as respostas que a gente precisa na sua palavra, todas. Você não se comunica com Deus diretamente, mas a Bíblia te ajuda a ter um contato com o Pai. Como assim? Deixa eu te explicar melhor. Nós não temos o contato físico com Deus, não. Contato físico. Nós temos um contato indireto, mas que também podemos assim considerar direito, porque quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo, eu estou conversando, ou Deus está conversando comigo, está me chamando a atenção, está me mostrando o verdadeiro caminho a seguir. Vamos aqui no nosso fascículo, nós temos algumas perguntas importantes para termos como estudo. Diz assim: como Jesus considerava a Bíblia? Irmãos, eu não vou ler aqui os capítulos, porque se eu tiver que ler os capítulos, vamos nos demorar muito. Em João 17:17, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus considerava a Bíblia como fonte da verdade. Diz assim, em João 17:17, santificai-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. No que Jesus estava a se referir? Na palavra de Deus, a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade. É a fonte de toda a verdade e de toda a liberdade também. Imagine só, irmão. Jesus, quando disse santificai-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade, Jesus já estava afirmando que a palavra de Deus é a verdade. E que quando eu estudo a palavra de Deus, eu recebo a santificação. O que é a santificação? A santificação é um processo. Um processo de quê? Um processo de preparação, em que eu me preparo. Um processo de preparação, purificação. Então, quando eu medito a palavra de Deus, eu estou me purificando, eu estou me preparando. Este é o papel que a Bíblia tem de nos purificar. De nos purificar do pecado. Você sabe que o pecado criou barreira entre Deus e os seus filhos.
O pecado criou essa barreira. Quando você lê a palavra de Deus, ela te purifica. A palavra de Deus, ela te torna limpo. Te torna uma pessoa diferente, uma pessoa de caráter humilde. Então, Jesus aqui vem apresentar a solução. A solução é a palavra de Deus. Quando você estuda ela, ela te santifica. E olha, ela te santifica em toda a verdade. Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é limpo. Em tudo que é seguro. Então, é bom que a gente medite. E um porém aqui que eu quero deixar bem claro. A palavra de Deus não é apenas a verdade. Ela é toda a verdade. Não confunda verdade com toda a verdade. A Bíblia é a verdade. Mas ela não é apenas a verdade. É toda a verdade. Porque se nós considerar a verdade eu posso encontrar em qualquer lugar. Verdade daí, verdade daqui. Tá tudo bem. Mas a Bíblia, ela é a fonte de toda a verdade. É por isso que ela tem todas as respostas necessárias para os nossos problemas. Vamos para a segunda pergunta. Espero ter deixado claro. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que precisam para entendê-la? Qual é essa situação de muitos estudantes da Bíblia? Meu querido, é o seguinte. Existem estudantes da Bíblia que estudam a Bíblia e que eles estudam mesmo, mas não conseguem compreender o porquê. Porque quando eles estudam a Bíblia, fazem esse estudo, como já disse a princípio, de forma superficial. Como assim de forma superficial? Em Atos 8, 26 a 31, eu não vou aqui ler, mas vou aqui explicar o que o texto na realidade quer dizer. Esse texto nos convida a quando nós estivermos a ler um capítulo, um versículo da Bíblia, tenhamos em conta, primeiro, buscar a presença do Espírito Santo. Porque se você não fazer isso, você terá grandes problemas. Você vai ler as Escrituras Sagradas e não vai conseguir compreender todas as passagens que você lê, todas as passagens que você tiver em conta. Então, é importante que quando a gente estiver a estudar a Bíblia, primeiro busquemos a presença do Espírito Santo. Vê, aí fala do eunuco, nesse texto de João 8, 26 a 31, fala do eunuco. O que o eunuco fez? Ele estava lendo o livro de Isaías, mas não conseguia compreender. Ele buscava o livro de Isaías, mas não conseguia entender. Por quê? Porque precisava que alguém lhe explicasse. E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo. Você não pode ler a Bíblia sem primeiramente orar, pedir que o Espírito Santo te auxilie, te faça o devido entendimento da palavra do Senhor. Vamos para a terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Querido, a maneira correta de estudar a Bíblia é comparar os textos, primeiro, comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Como assim comparar o texto que falam sobre o mesmo assunto? É o seguinte, existem textos na Bíblia que são semelhantes, mas que as abordagens muitas das vezes são diferentes, dependendo do contexto, do tempo em que as pessoas viveram. Dependendo do tempo e do contexto. E também dependendo da abordagem que cada autor, que cada personagem, não é? Ou cada escritor trouxe aqui. Por quê? Se nós olharmos bem para o contexto, muito do contexto do livro de Mateus, Lucas, João e Mateus, Marcos, Lucas, João, eles são os 4 evangelhos da Bíblia. E lá tem como personagem central a pessoa de Jesus Cristo. Nós entenderemos que o livro de Mateus, o livro de Marcos, João, Lucas, todos eles têm como pessoa central Jesus Cristo. Mas da forma como eles explicam cada texto, pode até ter semelhança no texto, mas da forma que eles explicam é diferente. Isso porque, dependendo do contexto, do momento em que eles estavam submetidos. Como assim? Se nós olharmos também para alguns deles, nós notaremos que cada um tinha um contexto diferente, como eu já havia dito aqui. Uns eram pescadores, outros eram doutores. Claro que ninguém usou, se assim podemos dizer, uma linguagem diferente do outro, mas cada um usou também o seu intelecto.
cada um aqui teve uma abordagem mais profunda do que o outro, se assim podemos dizer. Mas não quer dizer que um feriu a linguagem do outro ou que eles falaram coisas diferentes, não. Mas da forma como eles abordaram cada momento, cada episódio, na realidade podemos aqui dizer que cada um, né, teve aqui um pouquinho, né, daquilo que é o seu interesse. Porque Deus, ao usar os homens para escreverem a Bíblia Sagrada, Deus não lhe usou com retirando, né, a sabedoria que eles tinham. Não é isso. Deus não tirou a sabedoria que os homens tinham. Aquilo que eles tinham, em que eles eram formados, não. Deus não tirou isso, nada disso. Mas o que que Deus fez? Deus deu a eles humildade. É isso que você tem que ter em mente. Deus deu a eles humildade para que eles falassem aquilo que Deus lhes ensinava, claramente. Aquilo que Deus falava com eles. Então, nisso eu quero dizer o quê? Existem textos na Bíblia que falam do mesmo assunto, mas a abordagem pode ser diferente. O que Lucas explica, o que Marcos explica, pode ser semelhante, mas agora a forma que eles abordaram aquele mesmo assunto, será que é semelhante? Enquanto Lucas fala assim, Jesus saía, um exemplo, né, que eu estou a dar aqui, Jesus saía de Jerusalém e se dirigia perto da multidão. Jesus saía da Galileia e se dirigia a Jerusalém. E um outro autor ou outro escritor pode falar de maneira diferente. Se Lucas diz que Jesus saía da Galileia, e se dirigia para Jerusalém, Lucas já pode adiantar, Jesus já estava em Jerusalém, tá sabendo? Então, quer dizer, a mensagem é a mesma, mas só que o que acontece? Lucas aqui ele introduz já o que? O acontecimento, enquanto Marcos já está narrando toda a história, mas a ideia é a mesma. Marcos está narrando toda a história, mas Lucas já está afirmando que Jesus já estava lá, mas a história é a mesma. Então é isso que eu quero fazer entender os irmãos. Jesus já estava lá. Então é bom que a gente compare esses textos para que a gente entenda a ideia daquilo que eles querem nos transmitir. Agora, buscar outras passagens que explicam o assunto. Também tem passagens na Bíblia, olha, vou ser muito sincero, existem passagens na Bíblia que você não vai entender da forma como você queira entender. Ou seja, da forma como eles estão, como está escrito. Te garanto isso, existem passagens difíceis, principalmente para aqueles que estão a crescer agora na fé. Dificilmente eles vão entender uma passagem assim. Por exemplo, deixa aqui dar um bom exemplo. O livro de Apocalipse é um livro profético. Você imagina só, a pessoa que está a ler o livro de Apocalipse, é recém-convertido, alguém que está nascendo agora na fé, ele não vai entender da mesma maneira que alguém que já tem vivido com o livro de Apocalipse ou tem estudado o livro de Apocalipse sempre. Não vai, porque ele é recém-convertido, é recém-nascido. E ele precisa de beber mais da experiência dos outros. Então, é isso que eu quero explicar. Buscar outras pessoas que explicam o assunto. Mesmo nós até cristãos, nós que já temos estudado a palavra de Deus sempre, às vezes temos também dificuldade em abrir certas passagens, em explicar certos textos, em entender certos textos. Motivo pelo qual não devemos nos privar. Devemos pedir auxílio de outras pessoas. Ou então, devemos buscar ou assemelhar os textos e buscar um outro texto que fala de um outro assunto para me ajudar a entender o assunto que eu não estou a entender. Se eu não estou a entender, por exemplo, um assunto que fala da besta, conforme diz aqui o livro do Apocalipse, que vai surgir besta do mar, e essa besta que vai emergir do mar vai obrigar todos os povos a adorar essa mesma besta, a servir, a abandonar a Deus, vai corromper a lei, vai pisar no santuário, vai amaldiçoar Deus. Esse texto que fala da besta, se eu não estiver a entender no capítulo 13, esse capítulo que fala da besta, o capítulo 13 de Apocalipse, se eu não estiver a entender, tenho que ir no capítulo 14. Porque o capítulo 14 fala novamente da besta. Então tenho que comparar.
para ver o significado, né? Eles falam de outro assunto, se calhar, mas a ideia é a ideia é eu ir buscar. Se eles falam do mesmo assunto ou falam do outro assunto, eu tenho que comparar para ver a ideia do texto. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. É bom que eu estude um pouco ali, um pouco aqui sobre o mesmo assunto. Esse é um outro critério que a gente deve utilizar para entender as Sagradas Escrituras. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Já? Lê um pouco de cada assunto. Vai me ajudar, vai me fortalecer na vida espiritual. Se eu não estudar um pouco aqui, um pouco ali, vou ter muitos problemas. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro que eu leio como eu leio um livro de geografia, é um livro de informática, um livro de engenharia. Não. A Bíblia é um livro que quando eu estou a ler, eu tenho que ter muita cautela, eu tenho que ter muita calma, eu tenho que ter paciência. Porque, olha, é meditar as sagradas letras. E para meditar as sagradas letras não é algo que eu pego de bandeja, pego e abro e estou a ler e avanço. Não. Você tem que meditar cada letra. É por isso mesmo que ele sagrada letra, letra mesmo. Isso vai te ajudar a compreender um pouco daqui, um pouco dali. Alguém que diz assim, eu tenho livros favoritos na Bíblia. E isso é muito normal, ter livros favoritos na Bíblia. Eu também tenho. Mas o facto de você ter livro favorito na Bíblia não significa dizer que você só deve se privar destes livros, não. Existem quantos livros na Bíblia? 66. Desde 66 você só lê um livro. Não está fazendo nada. Durante um ano só lê um livro. O ano seguinte também um livro. Depois mais um livro. Não está fazendo nada. É como se fosse ler um capítulo. Todos os dias o mesmo capítulo. Você não vai avançar espiritualmente. Você não vai conhecer outras verdades e vai ser facilmente enganado. É por isso que nós devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco de cada texto. Um pouco de cada livro. Isso vai me ajudar também a descobrir outras respostas. Tá vendo? Em tudo que eu vos explicar aqui, de comparar textos que falam sobre o mesmo assunto, de procurar textos que explicam um outro assunto, se baseia nisso. Lê um pouco de tudo que a Bíblia ensina. Não sei se até aqui consigo fazer compreender. Nós temos a pergunta número 4, a pergunta número 5, a pergunta número 6, a pergunta número 7, a pergunta número 8, a pergunta número 9 e a pergunta número 10. Esta pergunta nós vamos estudar no outro dia, tá bem, Creuza? Nós vamos estudar essa pergunta no outro dia. Yeah? Eu só fiz esse vídeo para tentar te ajudar a entender aquilo que nós estaremos estudando na universidade. Para você não ficar assim, meio vazia. Apesar de que eu já te dei uma orientação para você ler isso tudo, né? Falei para você ler esse manual que eu tenho em formato físico. Se você quiser, depois eu posso te dar, você fazer cópia, é? Yeah. Você pode fazer a cópia do mesmo fascículo. Na realidade eu estava fazendo um vídeo geral, né? Para mandar para também um outro canal onde eu estou. Mas vai ser especificamente para ti. Vou pensar também em criar um outro vídeo depois para mandar no canal. Espero que tenhas entendido. Se tiveres alguma dúvida, não hesite em perguntar. Estou aqui mesmo para isso, para te ajudar em responder qualquer dúvida. Espero ter clareado algumas, se calhar algumas dúvidas que você já tinha no passado. E eu espero eu te ver amanhã para a gente continuar com os estudos. Passe bem e continuação de um bom dia ou de uma boa noite. Daqui a pouco já é noite, se calhar. Tchau. Beijinho.